Olá, leitores e leitoras do YouTube! Tudo bom com vocês? Com certeza o áudio vai estar bem esquisito, tá? Eu comprei um microfone para conectar com o celular, mas sempre fica estranho, não sei porquê. O celular não aceita a conexão com nenhum fone, nem o microfone, não sei porquê. Mas a gente vai levando assim mesmo, tá? Porque é o melhor que eu tenho, é o que temos para hoje, então vai ser isso. Então aí nesse vídeo nós vamos falar sobre os lidos desse mês de dezembro. Foi o mês passado, né? Esses foram os 5 livros que eu li. Acabou que esse daqui, que foi o último que eu li, passou um pouquinho para esse mês, né? Eu terminei só no dia 1º desse mês, mas só por causa de um diazinho, né? Porque realmente eu não tive muito tempo nos últimos dias de dezembro. Então por isso que acabou passando um pouquinho. Mas só por causa disso, né, gente? Não faz mal nenhum. Então, querendo ou não, eu cumpri aquela meta que eu fiz para as leituras do mês de dezembro. Eu vou começar, não vai ser por ordem dos que eu li, vai ser aleatoriamente mesmo que eu vou falar aqui pra vocês. Então, o primeiro é A Morte na Rua Hickory, da Agatha Christie. Ele é um romance policial, é mais um caso do Hercule Poirot. E já começo indicando, claro, acho que não tem nenhum livro da Agatha Christie que eu não goste e indique pra todo mundo. Então vamos lá. Tudo começa com o Poirot percebendo que a sua secretária perfeitamente eficiente cometeu 3 erros ao datilografar uma carta que ele estava ditando. Aí ela confessa para ele que está bem angustiada por causa da irmã dela, que é uma supervisora em uma pensão para estudantes. Aí a irmã contou para ela que já fazia mais ou menos um mês que vinham acontecendo alguns roubos nessa pensão e ela não sabia o que fazer. Então aí o Hercule Poirot decide ajudar, vai lá na pensão, mas ele vai mais com a intenção de dar uma palestra sobre criminologia para os universitários que moram ali naquela pensão, que estão hospedados naquela pensão. Mas aí, claro, ele aproveita e começa a investigar o caso, até que a culpada pelos roubos acaba confessando. Mas aí ela só confessa que cometeu alguns dos roubos. Mas há outras coisas estranhas que estavam acontecendo, como o desaparecimento de alguns objetos aleatórios, e também algumas outras coisas estranhas mesmo que estavam acontecendo por lá. Ela diz com todas as letras que não foi ela, então claramente tem outra pessoa lá fazendo essas outras coisas. E é por isso que a supervisora da pensão continua muito intrigada, sem saber ainda o que fazer. Até que acontece a primeira morte lá na pensão. E é aí que a coisa complica de verdade, vai exigir a presença, a participação de um inspetor da polícia local. Então aí, né, existe um assassino ou uma assassina e muitos suspeitos. Então vai ter aí um interrogatório com todos os moradores da pensão. O caso é muito complexo. Vai ser muito difícil, tanto para um inspetor como para o Hercule Poirot. O inspetor também é muito bom, eu gostei bastante dele. Muito esperto, bem ligado nas coisas, nas pessoas. E eu suspeitei muito mais de apenas uma pessoa. Para mim era o principal suspeito, mas infelizmente eu não acertei. Mais uma vez, eu nunca acerto. A Agatha Christie faz de tudo para nos enganar, né? E no final é sempre muito surpreendente. Então, o Hercule Poirot fez lá suas descobertas e conseguiu resolver o caso, também com a ajuda do inspetor, mas com certeza o Hercule foi quem ajudou bem mais. Para esse livro aqui, eu dei 4 estrelas lá no Scooby. O próximo livro é Marcada, de Psycast e Christcast, que é mãe e filha. Então esse é um romance sobrenatural, né, e uma fantasia. E para mim, infelizmente, foi uma grande decepção, porque não era nada do que eu esperava. Mas depois eu explico melhor porque foi a decepção. Vou primeiro explicar mais ou menos um enredo pra vocês, da forma que eu sei explicar, né? Zoe vive em um mundo onde sempre existiu vampiros. Tipo, é normal, até para os humanos, os vampiros existirem. E aí a Zoe é uma humana e é adolescente, mas ela acaba sendo marcada por um vampiro rastreador no colégio dela. É uma coisa bem nada a ver, essa parte aí, tá? O vampiro tá lá no armário dela na escola, e aí ele acaba se aproximando dela, diz uma frase lá bem nada a ver, e acaba marcando ela, só que ele não transforma ela por meio de uma mordida, como seria comum acontecer, né? Ele vai marcar ela com uma tatuagem no meio da testa, é uma tatuagem de uma meia-lua, ele toca assim na testa dela e marca ela. E aí ela vai passar por uma transformação, onde ela pode completar a transformação e se tornar uma vampira de verdade, ou então pode acabar morrendo no meio do processo, como acontece com vários outros vampiros jovens. E aí, né, lá no colégio ela tem a melhor amiga dela, que acaba ficando com medo. Com tudo isso, ela vai ter que abandonar a casa dela, deixar os irmãos pra trás, que
pelo jeito não gostam muito dela, deixa o padrasto terrível e também a mãe dela, que é completamente influenciável pelo padrasto, uma mãe horrível também. E ela deixa tudo isso pra trás pra ir se juntar aos outros vampiros em um tipo de internato ou colégio chamado House of Night, que é a morada da noite, é onde vive todos os outros vampiros, os novatos e os já adultos, que já são transformados. Os novatos ainda estão passando pelo processo pra se transformar. Mas aí, chegando lá, a Zoe, né, vai se tornar um tipo de vampiro mais especial, vamos dizer assim, com alguns poderes. E lá na Morada da Noite, ela vai formar amigos, também vai ter inimigos, e vai se deparar com muitos mistérios e alguns desafios. Então, o que foi decepcionante pra mim mesmo foi a escrita, tá? Lá de uma parte do meio pra frente, melhora um pouco a escrita, mas infelizmente no começo, nossa, é uma escrita bem fraquinha, sabe? Porque as duas autoras aqui escreveram a história pra ter bem aquela essência adolescente, só que eu achei que forçaram demais. Aí ficou uma escrita meio ridícula. E acaba que isso tira um pouco da graça da história, sabe? Se fosse escrito de uma forma mais adulta, teria ficado bem mais interessante. Essa escrita adolescente não conquista nem mesmo os próprios adolescentes, tenho certeza, porque eu acho que eu não me agradaria por uma escrita dessa quando eu era adolescente. Mas, mesmo assim, talvez seja até por isso mesmo, por essa questão da escrita, que por incrível que pareça, fluía muito bem a cada vez que eu pegava esse livro aqui. Acabou que eu terminei bem mais rápido do que eu pensava. E para esse livro aqui, eu dei, se eu não me engano, 3 estrelas, mas eu acho que eu fui generosa, porque merecia só 2 estrelas, mas eu acabei dando 3 estrelas pra ele lá no Scooby. Então, tipo, não foi um livro que eu gostei tanto. Eu acho que poucas pessoas gostam desse livro. Então, querendo ou não, eu vou ter que ler a série toda, né? Porque eu já comprei a série toda. Então, eu vou ler. Quem sabe não fica bem mais interessante pra frente, né? Porque aqui não termina completamente, tem um final aberto, tem alguns mistérios para ser desvendados, então eu vou querer ler, né? O próximo é Amada Imortal, de Kate Tiernan, mais ou menos isso. E esse daqui também é uma fantasia, é um romance sobrenatural e muito bom, muito mais interessante do que Marcada, por exemplo, do que aquele outro livro que eu li no mês passado, que foi Ladrão de Almas, que fala muito sobre imortalidade também. Quem narra essa história aqui pra gente em primeira pessoa é a Anastácia, que é uma jovem mulher imortal. Só que ela só é jovem assim na aparência, porque na verdade ela tem 449 anos de idade. E o diferencial desse livro aqui sobre imortalidade é que ela já nasceu assim, e aí não é como os outros que se transformam, né, que por meio de alguma coisa se transformam. Então aqui começa numa certa noite, quando Anastácia e outros 4 ou 5 amigos imortais dela estão saindo de uma boate, e aí eles pegam um táxi pra ir pra outro lugar, até que o taxista, por causa de alguma coisa que acontece lá dentro do táxi, acaba se irritando com eles e expulsa eles. Então, o amigo mais próximo da Anastácia tem tipo um ataque de ira aí contra o taxista, e acaba atacando o taxista com um poder que eles têm, que eles chamam de Magic, e aí acaba quebrando a coluna do homem. E com mais crueldade, ele e todos os outros, mesmo os outros não concordando muito com o que ele fez, acabam abandonando o homem lá pra morrer e vão embora. Mas aí depois eles acabam descobrindo por meio do jornal que o homem não morreu, foi encontrado, levado pro hospital, só que acabou ficando paralítico do pescoço pra baixo. Destruíram a vida do homem, o homem tinha mulher e filhos. E aí a Anastácia ficou horrorizada com isso e acabou abandonando esses amigos dela, também a cidade, e indo procurar uma mulher que há muito tempo atrás tinha oferecido ajuda para ela caso ela precisasse e dado um endereço para ela ir para essa casa se ela estivesse precisando. Então ela vai até essa casa e o primeiro que ela encontra lá é o Rain, que é um homem muito lindo e bem misterioso, mas que acaba causando uma impressão bem familiar na Anastácia. Só que ela não sabe dizer por que essa impressão familiar, como se ela já conhecesse ele, mas ao mesmo tempo é como se ela nunca tivesse visto. E aí depois ela vai até a casa, reencontra a mulher que ofereceu ajuda a ela, né, que é a River. A River é a dona dessa mansão, então ela acaba convidando a Anastácia para passar uns tempos com eles lá. Que não é só a River, nem só o Rain que vivem lá, vivem outros imortais também, cada um com uma história de vida totalmente diferente, histórias fortes, que estão ali naquela casa, todos eles para ajudar em tarefas domésticas e do campo, que é para eles conseguirem se conectar de novo com o próprio coração, se tornarem pessoas melhores, que se importam com os outros. E aí a Anastácia aceita ficar nessa casa
mas ao mesmo tempo ela também não gosta muito. Ela disse que vai ficar ali só um dia e depois vai embora. Mas, na verdade, no fundo, ela não sabe nem o que fazer com a própria vida. Mesmo assim, ela vai ficando, né? Vai se conectando com as pessoas ali. E aí, nessa casa, todos que estão lá, né? Tem uma história terrível. Já fizeram alguma coisa muito, muito cruel. Cada um já cometeu alguma atrocidade. E estão ali naquela casa realmente pra tentar se redimir, em busca da redenção. Se tornar realmente pessoas melhores. E o Rain também tem uma história muito forte, que eu fiquei impressionada. E é uma coisa que a gente considera bem imperdoável. A Anastasia mesmo considera essa coisa que ele cometeu imperdoável. Mas estão ali para buscar a redenção. Então, ali naquele presente que eles estão vivendo, o Rain tá uma pessoa bem diferente, com um coração diferente e tentando fazer o máximo de coisas boas. E a Anastasia vai tentar fazer exatamente isso também, né? Tentar se redimir e compensar as coisas ruins que ela fez, tentando fazer coisas boas. E ela acaba ajudando outras pessoas, né? Mas sem querer demonstrar muito que tá ajudando, sabe? E aí ela faz de um jeito bem interessante, que só lendo pra entender o que é que eu tô falando aqui, porque eu não vou saber explicar essa parte. Mas é muito, muito bom. Esse aqui foi o único livro que eu dei 5 estrelas dessas 5 leituras, porque realmente foi uma leitura deliciosa, tanto é que já tô com vontade de reler. Então, leiam, por favor, leiam. Se vocês não conferiram falar de Amada Imortal, procurem. É uma trilogia, tem uns outros dias, tô louca pelos outros. Vamos então para o próximo livro, que é Cidade das Almas Perdidas, da Cassandra Clare, o 5º livro da série dos Instrumentos Mortais. Vocês já me ouviram falando muito deles aqui no canal, sabem que eu não sou completamente apaixonada por essa série, mas ao mesmo tempo eu também não tenho um ódio mortal. Meu caso é de amor e ódio. Então eu não vou conseguir explicar exatamente, né? Não vou poder fazer uma resenha elaborada desse livro aqui, porque como ele já é o 5º da série, tem muita coisa pra trás que precisaria ser explicada pra vocês conseguirem entender o que é que tá se passando aqui. Mas eu vou ter que dar alguns spoilers, né? Querendo ou não. Tá, gente? Desculpem aí, se vocês não quiserem, pode passar. Aí, assim, o Jace aqui nessa história vai acabar tendo uma ligação de sangue com o Sebastian, que é um dos vilões, e é o irmão da Clary, um irmão maligno. E aí eles vão ter essa ligação, né? Então o Jace vai gostar mais ou menos de tudo que o Sebastian gosta, vai fazer tudo que o Sebastian quer. E, infelizmente, se tentarem matar o Sebastian, matam o Jace também. Então, assim, com tudo isso, quando os amigos do Jace descobrem o que está acontecendo, eles vão tentar, né, fazer alguma coisa para ajudar a quebrar essa conexão entre eles. E a Clary, como sempre, vai cometer uma burrada em cima da outra, né? Em vez de se juntar com os amigos que estão fazendo coisas racionais para ajudar o Jace, ela age com a sua impulsividade irritante e vai atrás do Jace, e o Jace e o Sebastian estão se escondendo mais ou menos ali no espaço-tempo. Ninguém consegue encontrar eles se eles não quiserem ser encontrados, mas a Clary vai atrás, né? Enfim, não vou poder contar muita coisa não. E o Simon, infelizmente, vai ser quase obrigado a ajudar a Clary nessa idiotice dela. Enfim, esse livro é bom, tá? Eu não detestei, não. Não me lembro agora quantas estrelas eu dei pra ele, mas eu acho que foi mais ou menos 3 estrelas. Ou 3 estrelas e meia. Por aí, tá? Não é um livro maravilhoso, não. Mas tem muita coisa interessante acontecendo aqui. Por último, nós temos, então, Ruína e Ascensão, da Leigh Bardugo, que é o 3º e último livro da trilogia de Sombra e Ossos. E é outro também que a resenha não vai poder ser muito elaborada, porque como já é o último livro, né? Eu só posso dizer que aqui a Alina vai estar em busca do Pássaro de Fogo, que é o 3º amplificador, que é um negócio que dá muito poder a ela. Ela é uma conjuradora da luz do sol. Então, com esse amplificador, ela fica ainda mais poderosa, ela consegue conjurar ainda mais e ficar muito forte. E ela tem que matar cada um desses bichos, assim, que ela vai encontrando, pra poder ter esse poder dela. E nesse é que ela vai estar procurando. Então ela vai estar com muita sede de poder. Isso irrita um pouco. Mesmo assim, ela tem que encontrar esse amplificador para poder destruir um lugar que se chama Dobra da Sombra, que é um lugar que mata muita gente e existe muitos monstros. E também para destruir o vilão principal. Para destruir ele e a Dobra das Sombras, ela precisa desse poder. Mas a cada poder que ela consegue, ela fica ainda mais ambiciosa por poder. É uma coisa louca. Né? Então aqui, como sempre, vai ter muita aventura, vai ter muita adrenalina, vão ter muitas emoções misturadas, vai ter exultação, vai ter tristeza, a gente vai ficar orgulhosa da Alina em algumas partes,
Vão ter algumas mortes e algumas coisas bem tristes vão acontecer, infelizmente. E vai ter um final surpreendente, que muitas pessoas acharam que foi um final injusto pra Alina. Na minha opinião, não foi. Na minha opinião, foi o final certíssimo. Eu não esperava por esse final, mas eu gostei demais da forma que acabou. Era pra ter acabado dessa forma, sabe? Eu acho que mesmo assim, o mais que eu gostei foi Sombriossos, que é o primeiro, mas os outros dois não decepcionam, não me decepcionaram. Apesar de que as notas foram baixando um pouco. Aí, se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas, foi 4 estrelas pra esse livro aqui lá no Scooby. Recomendo a trilogia completa pra vocês. Então esses foram os 5 livros que eu li nesse mês de dezembro. E realmente foram leituras muito boas, tirando Marcada, que foi uma triste decepção. Os outros foram muito bons. Eu acabei lendo mais rápido do que eu imaginava, porque as leituras estavam bem fluidas, a maioria. Até esse daqui, Ruína e Ascensão, que eu achei que fosse demorar mais, acabou que foi rápido. Espero que vocês tenham gostado dessas resenhas, tenham entendido mais ou menos. Eu tô tentando melhorar a cada vez. E me desculpe mais uma vez pelo áudio desse microfone, é muito esquisito, eu sei, mas infelizmente vai ser desse jeito que a gente vai continuar, tá? É o celular que tem algum problema, eu não sei o que é, não sei como resolver. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e espero que se interessem por alguma dessas leituras e boa leitura pra todos vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!